Olá, meus amados, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Esse é o nosso vídeo de número 7 da série Ensaios Filosóficos, onde eu tenho lhes trazido os versos de ouro de Pitágoras, dos quais, de uma maneira simples, mas muito sincera, eu tenho tecido comentários para que juntos possamos analisar e tirar o maior proveito possível desse riquíssimo legado que esse sábio chamado Pitágoras nos deixou. Até aqui, nós vimos os versos áureos do 1 ao 38, distribuídos em tópicos em 6 vídeos. Sendo assim, se você não acompanhou o material anterior, vá até a playlist Ensaios Filosóficos aqui no nosso canal Universo da Mulher e ouça lá esses vídeos para que você possa acompanhar a nossa linha de raciocínio. Agora, meus amigos, fiquem com a nossa vinheta que eu já retorno com vocês. Muito bem, meus queridos, nós vimos até aqui, até o verso de ouro de número 38. E neste vídeo, nós vamos analisar os versos do número 39 ao 51. Começando pelos versos 39 e 40, que dizem: 39. Não haja movido pela cobiça ou avareza. É excelente usar a justa medida em todas as coisas. 40. Faz apenas as coisas que não podem ferir-te e decide antes de fazê-las. Analisando estes 2 versos de Pitágoras, percebemos mais uma vez a elevada consciência deste sábio mestre. Ele começa nos propondo no verso 39 a não agirmos movidos pela cobiça ou pela avareza. E veja só que interessante a frase com a qual ele conclui o verso. É excelente usar a justa medida em todas as coisas. Sim, porque como é triste a figura daquela pessoa que é movida por cobiça ou avareza. Aquela pessoa que, por ter suas decisões direcionadas por cobiça, passa por cima de qualquer princípio moral e humano para ter os seus desejos satisfeitos. Aquela pessoa que se utiliza muitas vezes da fragilidade alheia para manipular as pessoas a seu bel prazer. Aquela pessoa que é capaz de dissimular as suas verdadeiras intenções com maneiras supostamente gentis e educadas, mas que na verdade guarda fel no coração. Sim, porque há pessoas que infelizmente prestam-se a qualquer papel para satisfazerem sua cobiça. Essas pessoas são capazes de manipular e trair a mãe, o pai, os irmãos, os amigos sinceros, os familiares, só pelo gosto de ter o que querem, sem nenhuma consciência. E os ávaros? Os ávaros são aquelas criaturas que acumulam com ganância suas posses e pertences e que não são capazes de compartilhar nada por medo de tocar no que têm. E muitas vezes, pessoas próximas suas estão precisando de auxílio este que o ávaro poderia muito bem ofertar, porque tem de sobra, mas ele prefere encolher as suas mãos até que sequem e deixar os seus passando por penúrias, do que ter um mínimo que seja de solidariedade. Porque seus bens para ele são tesouros intocáveis. Mas o que o ávaro esquece é que exatamente estes tesouros intocáveis que ele tanto preserva serão infelizmente a sua ruína no mundo do porvir. Porque quando se passa para a vida eterna, nada se leva, nem mesmo o nosso corpo. Mas o que se leva com certeza
é o que fizemos ou deixamos de fazer, se leva o bem ou o mal que causamos. E é aí que o avaro se dará conta do quanto sua mesquinhez, sua pequenez, sua ganância desmedida e seus despropósitos lhe causarão males. E Pitágoras conclui o verso de número 39 dizendo que é excelente usarmos a justa medida em todas as coisas, pois tanto nos casos de pessoas movidas pela cobiça quanto pela avareza, há uma enorme deficiência de empatia, e ter empatia é nos colocarmos no lugar do outro, é não agirmos ou fazermos ao outro o que não desejamos para nós. É considerarmos que o outro é tão digno de respeito e consideração quanto nós. É recordarmos que nas horas difíceis e de necessidade, gostamos de receber auxílio e consideração, afeto e cuidados, amor e amizade. Então, nos momentos de agirmos com os outros, devemos ter esses parâmetros, agindo com justiça, com coerência, com retidão e caráter, com generosidade e respeito, para com os outros e para conosco mesmo, nos utilizando da justa medida em tudo e em todas as coisas, para evitarmos a maior miséria existente, que é a miséria dos valores humanos. E no verso 40, Pitágoras nos aconselha a fazermos apenas as coisas que não podem ferir-nos e decidirmos antes de fazê-las. Ora, Pitágoras aqui está nos chamando à razão, ou seja, a não sairmos por aí como tresloucados, agindo imprudentemente, como quem perde o juízo sem um mínimo de cuidado no que faz. Não se deixar levar pelos arroubos da paixão. E em versos anteriores, Pitágoras já nos aconselhou a não nos deixarmos levar pelas paixões. Sabe? Não agirmos por impulso, sem pensar nas consequências, porque com certeza seremos nós os maiores prejudicados. E iremos nos ferir agindo antes de analisarmos o percurso dos caminhos que escolhemos. Então, ele nos convida a decidirmos antes de fazer as coisas. E a decisão requer resoluções tomadas após sério julgamento. Decidir é ter a habilidade de resolver questões da vida com coragem e firmeza, fazendo sempre as escolhas mais acertadas, tendo a convicção de que o que se vai fazer não nos ferirá ou ferirá a outrem. Ser consciente, racional, coerente, analisar antes de agir, para assim evitarmos os sofrimentos. Nos versos 41, 42, 43 e 44, Pitágoras diz: 41. Ao deitares, nunca deixe que o sono se aproxime dos teus olhos cansados. 42. Enquanto não revisares com a tua consciência mais elevada todas as tuas ações do dia. 43. Pergunta: em que errei? Em que agi corretamente? Que dever deixei de cumprir? 44. Recrimina-te pelos teus erros e alegra-te pelos teus acertos. Analisando os versos do 41 ao 44, recordo que uma das práticas dos discípulos de Pitágoras na escola do Museu Pitagórico era disciplinadamente escrever um diário. Inclusive, já vimos aqui em vídeo anterior que Pitágoras recomendava a todos essa prática. E nós temos uma ideia, infelizmente, errônea e distorcida de que diário é coisa apenas de adolescente. Quando muito pelo contrário, manter um diário não só é coisa apenas para adolescentes, como também é totalmente recomendável a todas as idades, pois quando paramos por uns instantes para escrevermos um diário, conseguimos fazer uma análise detalhada e consciente de nossas ações diárias. E claro,
Não é para anotar fatos corriqueiros e simples, como, por exemplo, tomei café, saí com os amigos ou fui no shopping, mas apontar conscientemente o que de bom ou ruim fizemos, no que erramos ou acertamos, o que deixamos de fazer que amanhã poderemos corrigir. E Pitágoras aqui aconselha que nunca deixemos o sono se aproximar enquanto não tivermos alguns momentos de reflexão sincera e com nossa consciência mais elevada, perguntando a si mesmo: em que errei? Em que agi corretamente? Que dever deixei de cumprir? Ou seja, sendo sincero consigo mesmo, dizendo, por exemplo, hoje eu passei por aquela pessoa, percebi que ela precisava de ajuda e não me dispus a lhe oferecer sequer uma palavra amiga. Mas amanhã eu vou corrigir isto. Eu vou, mesmo que seja por uns instantes, conversar com este alguém, lhe ouvir e lhe estender a mão. Ou, hoje eu fui indelicado com tal pessoa, e porque estava apressado, eu mal lhe desejei bom dia, sem nenhum sorriso, mas amanhã eu vou agir diferente quando eu passar por esta pessoa. Vou lhe cumprimentar com maior delicadeza. Vou usar de mais cortesia. Vou lhe sorrir gentilmente. Ou, eu poderia ter seguido meu trajeto sem parar, como eu sempre faço, mas decidi parar e auxiliar aquela pessoa. E eu o fiz com boa vontade e generosidade. E agi bem. Amanhã ou depois, se perceber que alguém precisa de ajuda, eu vou ofertar novamente a minha mão amiga. Ou ainda, hoje eu me dediquei nos meus afazeres e ficou tudo tão bem feito que me causou imensa satisfação e imenso prazer, inclusive a quem via o que eu fiz. Esses são atos que, com certeza, eu devo manter e repetir. E assim o farei. Sabe, gente? É por aí. Ou seja, analisar com lealdade a nós mesmos e recriminar os nossos erros, comprometendo-nos em corrigi-los. E também alegrar-nos com os nossos bons feitos, com os nossos acertos, mantendo decididamente as nossas ações benéficas. Nos versos do 45 ao 48, Pitágoras diz: 45. Pratica integralmente todas estas recomendações. Medita bem nelas. Tu deves amá-las de todo o coração. 46. São elas que te colocarão no caminho da virtude divina. 47. Eu o juro por aquele que transmitiu às nossas almas o quaternário sagrado. 48. Aquela fonte da natureza cuja evolução é eterna. Queridos, nós sabemos que nos dias atuais, infelizmente, os juramentos quase que nada valem. Muitas pessoas juramentam algo, garantem que vão cumprir o que se propõem, mas daqui a pouco e por nada quebram a sua palavra. Então, a confiabilidade é bastante difícil em nosso tempo em se tratando de juramentos. Mas para mestres sábios como Pitágoras, o juramento era algo muito sério, feito apenas na absoluta certeza de que esse juramento se cumpriria. E vejamos que Pitágoras, entre os seus versos, mais do que uma vez juramenta o que diz, como no caso aqui do verso 47. E ele nos orienta a praticarmos integralmente todas as suas recomendações contidas em seus versos áureos, nos propondo que meditemos bem nelas, amando-as de todo o nosso coração, porque de fato, cada um dos 72 versos de ouro deste sábio mestre carregam em si os mais perfeitos e requintados tesouros de virtudes e não são apenas palavras bonitas que se leem para logo após esquecer. São manjares divinos de uma abundância sagrada que precisam ser honrados,
profundamente meditados dia a dia e, acima de tudo, praticados com persistência e dedicação. E Pitágoras nos fala que estas suas recomendações nos colocarão no caminho da virtude divina, porque certamente toda a riqueza dos versos de ouro de Pitágoras são mananciais de luz, que, como temos visto até aqui e veremos até o final, são direcionamentos que, se tomarmos para as nossas vidas, irão desenvolver uma gama interminável de virtudes humanas em nós que só nos trarão beleza, satisfação, alegria, bem-viver, bem como somente construirão em nós valores divinos que não só nos beneficiarão, como também farão bem a tudo e a todos que nos rodeiam. E Pitágoras juramenta que, se cumprirmos as suas recomendações com integridade e amor, sempre meditando sobre elas, elas nos colocarão no caminho das virtudes divinas. E não somente ele juramenta, como o faz por Deus, porque ele diz: eu o juro por aquele que transmitiu às nossas almas o quaternário sagrado, aquela fonte da natureza cuja evolução é eterna. O quaternário sagrado faz referência a tudo que seja sublime e divino, tendo a ver com as proporções divinas e a tetráquites, que já vimos aqui em vídeo anterior, mas que eu recomendo que, para um maior entendimento, vocês estudem profundamente. E o quaternário sagrado tem a ver com toda a criação divina, com a terra, com o ar, com o fogo, com a água, com a parte humana da razão, da emoção, da vontade e do corpo, com as estações do ano, a primavera, o verão, o outono e o inverno, com as fases da vida, que é a infância, a juventude, a maturidade e a velhice. Sendo assim, o quaternário sagrado refere-se ao divino em si, a Deus na sua plenitude, em tudo, em todos e no todo. E Pitágoras juramenta por essa divina presença que em tudo habita. Veja-se assim o inestimável valor de suas recomendações e a importância que devemos dar a elas. Nos versos do número 49 ao 51, Pitágoras fala: 49. Nunca comece uma tarefa antes de pedir a bênção e a ajuda dos deuses. 50. Quando fizeres de tudo isso um hábito. 51. Conhecerás a natureza dos deuses imortais e dos homens. Nós vemos que, como sempre, e aqui também, as palavras de Pitágoras vêm carregadas de sabedoria. Ele começa nos aconselhando no verso 49 que nunca comecemos uma tarefa sem antes pedir a bênção e a ajuda divina. E como é importante, né, gente, que nós tenhamos aqueles momentos íntimos com a divindade, independente das nossas crenças ou religião. Manter ligação com Deus segundo o nosso coração. Pedir a bênção e a ajuda divina em tudo, pois com certeza a abundante graça eterna nos alcançará. Ter aqueles instantes sagrados onde elevamos a nossa consciência, sabe? Para os que gostam de meditar, ou falar com o seu eu superior, ou elevar rezos e cânticos, ou fazer uma oração sincera, enfim. E como é bom, não é mesmo? Você sai dali renovado, de alma lavada, pronto para enfrentar as suas batalhas. E Pitágoras nos diz, nos versos 50 e 51, que quando fizermos de tudo isso um hábito, conheceremos a natureza divina e também a dos homens. E ele nos fala desta forma, porque com certeza quando elevamos a nossa consciência, quando praticamos as virtudes e quando buscamos dia a dia a nossa reforma íntima, tudo se torna mais claro para nós e passamos a compreender fatos que antes nos eram incompreensíveis ou desconhecidos,
porque ao seguirmos por esses caminhos nobres e do bem, o que é sagrado vai se revelando para nós, e assim temos uma vida mais feliz, cercada de bem-aventurança e satisfação. E agora, queridos, para encerrarmos o nosso vídeo, vamos rever os versos que analisamos hoje e entender a ideia central que eles nos trazem. E os versos foram: 39. Não haja movido pela cobiça ou avareza. É excelente usar a justa medida em todas as coisas. 40. Faz apenas as coisas que não podem ferir-te e decide antes de fazê-las. 41. Ao deitares, nunca deixe que o sono se aproxime dos teus olhos cansados. 42. Enquanto não revisares com a tua consciência mais elevada todas as tuas ações do dia. 43. Pergunta: em que errei? Em que agi corretamente? Que dever deixei de cumprir? 44. Recrimina-te pelos teus erros e alegra-te pelos acertos. 45. Pratica integralmente todas estas recomendações. Medita bem nelas. Tu deve amá-las de todo o coração. 46. São elas que te colocarão no caminho da virtude divina. 47. Eu o juro por aquele que transmitiu às nossas almas o quaternário sagrado. 48. Aquela fonte da natureza cuja evolução é eterna. 49. Nunca comece uma tarefa antes de pedir a bênção e a ajuda dos deuses. 50. Quando fizeres de tudo isso um hábito. 51. Conhecerás a natureza dos deuses imortais e dos homens. Então, nos versos 39 e 40, Pitágoras nos propõe evitar a cobiça e a avareza e a realizarmos ações conscientes e que não nos firam. Nos versos do 41 ao 44, ele nos convida à reflexão antes de dormirmos para que constatemos tanto os nossos erros como os nossos acertos e possamos corrigir o que de errado exista, preservando o que há de bom e também nos recriminando pelos nossos erros, como também alegrando-nos pelos nossos acertos. Nos versos 45 a 48, Pitágoras nos convida a meditarmos com inteireza sobre suas recomendações, praticá-las integralmente e amá-las, compreendendo que elas são um caminho que nos levará à virtude divina. E ele nos juramenta por Deus e o quaternário sagrado, que é o veículo divino concedido para que a consciência evolua. E nos versos do 49 ao 51, Pitágoras nos convida a consagrarmos nossas ações, pedindo a bênção e a ajuda divina, nos recordando que a prática das virtudes como hábito e nossa aproximação do sagrado nos revelará a essência humana e a essência divina. E por hoje, meus queridos, encerramos por aqui. Espero que vocês possam ter lindas e profundas reflexões sobre este material e que possamos sempre seguir juntos nossa jornada rumo à nossa evolução. Não esqueçam de curtir o vídeo para ajudar o nosso canal Universo da Mulher e proporcionar que outras pessoas acessem a esse material. E se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Lembro a vocês que na tela final vai aparecer o meu rosto e quem ainda não for inscrito aqui no canal Universo da Mulher, é só clicar sobre ele, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações das futuras postagens. Na tela final eu vou deixar também a playlist Ensaios Filosóficos e é só clicar sobre ela que você será direcionado ao local onde estão todos os vídeos desta série.
Por hoje, meus queridos, vou me despedindo, sempre grata pela agradável e amada presença de todos vocês, desejando que sejam abundantemente abençoados. Mil beijos em seus corações e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente linda!